Boa noite. Eu sou a Patrícia Marzanasco Paternostro, jornalista, relações públicas, tenho 35 anos, São Paulina fanática, amo esse clube demais e hoje é uma noite muito especial para mim porque eu estreio o programa do Casal SPFC junto com o meu marido. Olá, boa noite a todos. Eu sou Luiz Gustavo Paternostro, tenho 34 anos, empresário, torcedor fanático do São Paulo e tô aqui para fazer junto com a minha esposa essa estreia do programa do Casal SPFC, galera. É isso aí, gente. A gente estreia hoje o programa, a gente está muito feliz. A gente sabe que a fase do nosso time não está muito boa, mas a gente está aqui para estrear o programa, junto com a estreia do Dorival Júnior. A gente vai falar um pouquinho do Dorival no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho do jogo contra o Santos também no segundo bloco, responder as perguntas dos internautas. O nosso WhatsApp é 955002723, então enviem suas perguntas e a gente vai tentar responder tudo que a gente conseguir pelo WhatsApp. É isso mesmo, meu amor. E galera, para começar essa estreia do programa do Casal SPFC aqui na OTV, a Patrícia vai começar contando para vocês como foi que a gente se conheceu e onde tudo começou esse nosso relacionamento e a nossa paixão pelo São Paulo Futebol Clube, vocês vão descobrir ao longo do programa. Com certeza. Eu vou começar contando um pouquinho aí da nossa história, da Patrícia e do Luiz Gustavo. A gente se conheceu na época do colégio, a gente estudava no mesmo colégio, era o Colégio Magno. Eu tinha 16 anos, o Gustavo tinha 15 anos e na época a gente era bons amigos, mas sempre me chamava atenção porque eu via ali no colégio o Gustavo chegando com um bonezinho do São Paulo, uma camisa do São Paulo e eu falava, nossa, eu acho que, eu tenho certeza que ele é São Paulino. Mas na época a gente era só amigos, eu não ia muito aos jogos nessa época, aos 15, 16 anos, porque eu fui quando eu era bem mais nova com meu pai, porque meu pai é São Paulino, então ele tinha me levado em alguns jogos do São Paulo no Morumbi. Então nessa época dos 15, 16, eu não frequentava muito o Morumbi. Era uma pena, né? Porque eu queria já frequentar bastante com o Gustavo, a gente devia ter começado até a namorar antes, né, amor? E você, como é que era, amor? Você ia aos jogos nessa época, com 15 anos? Como é que era? Meu amor, realmente você deveria ter frequentado mais comigo, porque aquela época era uma época muito vitoriosa do São Paulo. E eu comecei a frequentar o estádio, na verdade, nessa época. Na verdade, não só comecei a frequentar o estádio, como comecei a ter uma ligação ainda maior com o futebol nessa época, pois como a Patrícia falou, dentro do Colégio Magno, a gente tinha o costume de jogar futebol todos os dias, no recreio, no intervalo, na hora depois das aulas e por aí continuava a tarde toda. E como os meus amigos de época, né, também da mesma geração que eu, de 1983, todos eram muito são paulinos, começou ali um relacionamento muito legal entre eu, o futebol e o São Paulo. Porque ali, além de eu começar a jogar futebol de salão, que era o que a gente tinha no colégio para praticar, eu também costumava ir aos jogos junto com esses amigos. Então, todos moravam aqui na região do Morumbi e a gente aproveitava para participar do futebol juntos, nas atividades do colégio, e logo depois a gente muitas vezes ia ao estádio e assistia ao São Paulo, como foi mais ou menos na época de 1998 ali, que o São Paulo foi campeão paulista, eu estava lá, e tantos outros jogos que a gente acompanhou na época, que eu gostaria muito que você tivesse ido comigo, apesar de a gente não estar namorando ainda na época, mas que a gente deveria ter ido em algum jogo junto e que não foi acontecer, que a gente só foi aí no primeiro jogo juntos muito tempo depois. Muito pra frente, né, amor? Com certeza. A gente está se apresentando aqui, contando um pouquinho da nossa história, porque a gente acha importante. Tem muita gente que segue a gente no Instagram, né, Casal SPFC, no Facebook, mas é importante a gente se apresentar e contar um pouquinho como começou essa história nossa, a nossa história com São Paulo. Então a gente acha importante isso. Logo depois do colégio, eu entrei na faculdade de Relações Públicas na FAAP, no ano de 2000. Prestei a faculdade, concluí a faculdade. Depois, em 2005, eu fiz outra faculdade, que foi a de jornalismo.
na época do glorioso, né, 2005, campeão da Libertadores, campeão mundial no São Paulo. É verdade. Inclusive foi na mesma época que eu tava trabalhando com shows. É isso mesmo, amor. E tava fazendo ali muitas turnês com bandas. E nessa época, inclusive, eu não pude muito acompanhar jogos do São Paulo frequentemente como eu gosto. De estar indo no Morumbi quarta e domingo. E tive que, por aí afora, fazer turnês pelo Brasil com essas bandas, e somente quando eu estava no intervalo entre essas bandas é que eu podia ir aos jogos. Então, nessa época, eu gostei muito, claro, de ver o São Paulo tricampeão brasileiro, né? Porém, gostaria de ter ido mais aos jogos. E você falou em tricampeão brasileiro, foi na época que eu entrei na Record, na TV Record, eu trabalhei lá durante 7 anos, trabalhei com esporte, então assim, foi nessa época, ainda bem que eu entrei na Record, nessa época que eu comecei a trabalhar com esporte, que eu fiquei assim, mais do que apaixonada pelo São Paulo. Então assim, eu ia aos jogos sozinha, eu ia aos jogos com a minha amiga Karina, que era São Paulina, e eu e ela, a gente ia na arquibancada azul, a gente ia na cativa vermelha, a gente ia em vários setores. Eu ia aos jogos, com o pessoal do trabalho. Então, nessa época, eu voltei, né, a frequentar o Morumbi, como era desde a minha infância. Acompanhei o São Paulo tricampeão brasileiro com o Muricy. Foi assim, nossa, demais, incrível. Mas ainda, amor, a gente não estava junto, né? É verdade. Eu queria já ter começado a namorar com essa gata, mas não foi possível, porque no ano de 2008 para 2009... que é o que ela tá falando ali, né? Pô, todo mundo sabe o tricampeonato brasileiro foi em 2006, 2007, 2008. E no ano de 2008 para 2009 foi quando eu fui morar na Espanha. E aí eu vivi 3 anos na Espanha, em Barcelona. Tive uma empresa lá de muito sucesso também, como todos sabem. E, poxa, vi todo esse tricampeonato um pouco à distância. Mas com a vontade de retornar ao Brasil e poder assistir um pouco mais do São Paulo mais de perto, né? E só pude retornar ao Brasil em 2011, ou melhor, ao final de 2010, desculpe o erro, mas ao final de 2010, quando eu e a Patrícia nos conhecemos definitivamente, assim, como casal, né? Na verdade, como eu falei para vocês, eu estava voltando para o Brasil e tive um casamento de uma amiga. A gente se encontrou naquela semana e começamos a ficar junto e tal. E daí por diante a gente já decidiu namorar, mesmo eu morando na Espanha, né, amor? Era bem difícil. O Gustavo ele morava em Barcelona, eu morava em São Paulo, foi no final de 2010 isso. Então era uma época que não tinha jogo ainda e tal. E eu tava na expectativa de virar o ano, começar 2011, pra gente começar a ir aos jogos, ele voltar pra São Paulo, ficar um pouquinho e tal. E aí a gente estava namorando já, em 2011 ele veio para São Paulo passar um tempinho e enfim a gente foi no nosso primeiro jogo juntos. É verdade, São Paulo e Linense no Morumbi, teve gol do Rogério Ceni e o São Paulo venceu de 3-2, foi um espetáculo muito bonito e uma data marcante para nós, com certeza, né, amor? Inesquecível, né? Inesquecível, a gente lembra até hoje daquele gol de falta do Rogério, né? Nossa, inesquecível. Depois a gente viu um outro gol do Rogério contra a Portuguesa, que ele estava chegando no 100º, então foi o gol contra a Portuguesa. E a gente, nossa, muito feliz, estava em Barueri no 100º, né, amor? Inesquecível. Nossa, aquele dia foi um dia realmente muito marcante. A gente juntos decidimos já no meio de semana ir ao jogo, tava aquela expectativa, será que o Rogério vai marcar, será que o Rogério não vai marcar? Mas a gente decidiu não só ir ao jogo, como também levar o meu pai e minha mãe, que nos acompanharam e puderam assistir também aquele belo gol do Rogério Ceni, marcante para toda a história. E foi um dia inesquecível, espetacular. Eu mal consegui dormir à noite, virei a madrugada ali assistindo vídeos no YouTube do São Paulo, assim, com muita emoção assim, e ansiedade para a hora de chegar ao jogo. E quando o jogo então começou, foi só torcer pro São Paulo, aquela festa, aquela alegria, mesmo não sendo no Morumbi, o estádio lotado de São Paulinos. E, logo no primeiro tempo aquele golaço do Dagoberto.
E o jogo foi levando, o São Paulo foi cada vez mais tranquilo, mais encaixado no jogo, até no segundo tempo sair a falta para o 100º gol. E, putz, naquele momento ali, a Patrícia chorando, a minha mãe chorando. Chorei foi de emoção. Um momento mágico, assim. Jamais eu vou esquecer, com certeza. Isso foi em 2011, né? Faz um tempinho. Faz 6 anos. E em 2012, a gente está dando uma resumida para ir um pouquinho rápido. A gente foi em vários jogos em 2011, aí começou o ano em 2012, também fomos em vários jogos. E a gente viveu a primeira conquista nossa juntos, né, amor? É verdade. Que foi a conquista da Sul-Americana em 2012, que a gente tinha o Lucas ali, nossa, jogando muito e querendo levar aquele título, querendo ganhar. Então a gente lembra com muito carinho, assim, desse ano. Esse ano de 2012 foi muito especial pra gente, porque a gente conseguiu, né, ver o São Paulo conquistando aquela Sul-Americana. A gente foi até a Argentina, né, no primeiro jogo. Foi a final da Sul-Americana, o primeiro jogo, a gente estava na Argentina e, nossa, foi também um jogo, assim, muito emocionante e ao mesmo tempo também muito difícil pelo empate 0-0, mas, por um outro lado, também surgiu aquela esperança e aquele conforto de saber que o São Paulo teria o segundo jogo em casa. Então, mesmo tendo o Luiz Fabiano expulso, né, como todo mundo lembra, nós ficamos muito felizes em saber que a gente poderia decidir no Morumbi e que poderia ser uma conquista invicta, como foi que o São Paulo conseguiu conquistar naquele ano de 2012 a Copa Sul-Americana, né, meu amor? Foi assim mesmo. Eu lembro daquela gente chegando, né, no estádio lá na Argentina, dificuldade para entrar, um monte de revista. Quem conhece a gente sabe da história. A gente chegou, a hora que a gente entrou no estádio, assim, depois de, sei lá, 40 minutos para entrar no estádio, a gente entrou, o Luiz Fabiano estava sendo expulso. A gente falou, não, a gente não acredita que ele está sendo expulso agora, mas o São Paulo conseguiu se segurar ali, ficou no 0-0, levou a final para o Morumbi, né? Aquele golaço ali do Luquinhas também no Morumbi, inesquecível. No primeiro tempo, né? Porque acabou não tendo o segundo ali contra o Tigre. É verdade. Mas a gente foi campeão. Então 2012 é um ano muito especial para nós, né? Que a gente lembra com muito carinho. E que nos leva a 2013, né, galera? Porque 2012, todo mundo sabe, a conquista da Copa Sul-Americana credenciou o São Paulo a disputar a Copa Suruga. E a Copa Suruga no Japão era uma viagem longa e que o São Paulo poderia fazer por 2 caminhos, ou via Los Angeles ou via Europa. E o São Paulo teve outros 2 convites para participar de torneios amistosos na Europa, que foi a Audi Cup em 2013 e também a Taça Eusébio em Portugal contra o Benfica, que inclusive o São Paulo venceu, vocês lembram, também em 2013 na mesma data, na mesma época, né? E aí o São Paulo foi fazer essa viagem e nós, já antecipadamente, pensamos, poxa, vamos acompanhar o São Paulo, né, nessa viagem tão importante, num torneio amistoso na Europa. E nós decidimos, entre os 3 torneios, né, fazer a viagem para a Alemanha. E fomos na Alemanha acompanhar o São Paulo na Audi Cup, enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o Bayern de Munique e também o Milan da Itália, né? Aí foi muito especial, né, essa viagem pra gente, porque foi uma viagem que, na verdade, eu, como jornalista, eu já conhecia, né, alguns jogadores, já tinha ido aos treinos. Então, por exemplo, o Rogério já tinha visto, o Rogério Ceni, já tinha visto pela primeira vez o Rogério e algumas outras vezes. O Gustavo não. Então tem uma história assim muito engraçada do Gustavo, que quando a gente estava no mesmo hotel que os jogadores, e a gente estava lá, eu falei, nossa, qual que vai ser a reação do Gustavo conhecendo o Rogério, né? Porque a gente conhece o assessor do São Paulo, o Felipe, ele meio que chegando lá, ele combinou de apresentar o Rogério pro Gustavo. Então a gente estava lá esperando, tal, o time chegar. Nossa, aí começaram a descer. Desceu o Autuori, né, que era o técnico do São Paulo na época. Foram descendo os jogadores. De repente, a hora que o Gustavo olhou pro Rogério, mas assim, ele paralisou de um jeito que eu falei assim, amor, e aí, amor? Aí ele assim, ficou parado, assim. Aí o Rogério veio até a gente, aí o Felipe, nosso amigo, falou assim, Rogério, esse é o casal, aquele que eu te falei, que, nossa, é apaixonado pelo São Paulo, que gosta muito de você, que te deu um presente, que você mandou, porque a gente tem uma história também de mandar um presente pro Rogério, ele mandar pra gente de volta. E aí o Rogério falou, prazer, nossa, e aí, como é que vocês estão, tal. E nisso o Gustavo assim, ele não respondia, não falava nada. Eu falei, amor, aí ele,
a gente tá bem, né, amor? Foi exatamente isso. Direito. Eu simplesmente fiquei pasmo na frente do Rogério Ceni, não conseguia conversar com ele. Queria dar bom dia, queria abraçar, queria agradecer por tudo que ele fez com a camisa, com a história do São Paulo. E foi impossível ali, simplesmente não tive reação, fiquei totalmente congelado. Isso foi muito engraçado. Foi demais. Isso foi em 2013, né, amor? Essas lembranças boas que a gente tem desses momentos. Pra gente, todo momento é muito, muito importante. Todo momento, tudo que a gente vive no São Paulo é muito importante. Então, assim, cada coisinha que a gente vive, de conhecer um jogador, de conhecer o técnico, o ex-jogador, nossa, todas as experiências são incríveis para nós dois. Né? Por isso que a gente é o casal SPFC. Em 2014, né, foi um ano que o São Paulo melhorou. Manteve o Muricy Ramalho como técnico, isso, né? Isso mesmo, que ele veio em 2013, né, para salvar o São Paulo mais ou menos da situação que ele se encontra agora. E o Muricy veio, conseguiu salvar o São Paulo. Em 2014 a gente fez um super campeonato brasileiro, a gente terminou na vice-liderança. O Kaká veio, né, no meio do campeonato brasileiro. Com certeza, a chegada do Kaká ali um pouco antes da Copa do Mundo, com aquela apresentação, com tudo que foi feito, foi maravilhoso. E a chegada do Kaká também é um grande marco para nós, porque foi ali que realmente começou a página que a gente tem até hoje no Instagram, que é a página do casal SPFC. Apesar de nós termos nos tornado São Paulinos ainda quando pequenos e o nosso namoro sempre ter alguma ligação em torno do São Paulo, para mim o grande marco do casal SPFC foi aquela chegada do Kaká, foi naquele dia, o nosso primeiro post no Instagram, e dali por diante tudo que o São Paulo foi fazendo nós fomos acompanhando e divulgando e sempre apoiando cada vez mais ou deixando esse amor pelo São Paulo crescer ainda mais. É isso mesmo. Depois veio o ano de 2015, no ano passado, 2016, a gente criou aquela expectativa da Libertadores, né? Foi maravilhoso, São Paulo chegou na semifinal, a gente estava no Morumbi em todos os jogos, com a galera que acompanha a gente sempre, vai com a gente no estádio em todos os jogos. A gente foi também até a Colômbia, né? O time não foi bem, não passou, mas 2016 foi também um ano especial que a gente chegou, São Paulo foi longe, né? Foi até mais do que todo mundo esperava, né? Foi mais longe do que todo mundo esperava. É verdade, a semifinal de 2016 foi um momento, muito importante, né? Que a gente fez aquela viagem também maravilhosa para a Colômbia, um país que a gente não conhecia e, aquele povo muito educado, um povo muito receptivo, muito caloroso, assim, parecido com o povo brasileiro. Então, o fato de você estar no estádio e poder, ficar a 3 metros da torcida adversária, sem nenhum muro, sem nenhuma grade de proteção, num jogo dentro da América do Sul, foi algo, assim, muito diferente e importante para mim. Porque, como eu estava contando para vocês, eu vivi 3 anos na Espanha, em Barcelona, né? Acompanhei muitos jogos do Barça por lá. E lá na Europa é muito diferente a cultura do futebol, né? Lá na Europa existe um respeito entre as pessoas e um respeito entre as torcidas que aqui no Brasil não acontece. Então, o fato de você viver algo parecido com o que você viveu na Europa, numa Copa Libertadores e dentro da América do Sul, obviamente, é fantástico. Então, isso foi um momento também muito legal, muito marcante para mim dentro do futebol, que eu também vou me lembrar para sempre, meu amor, com certeza. É isso mesmo. E o ano passado teve também um momento muito importante pra gente, que foi o nosso casamento, né? A nossa união, muito importante, abençoada por Deus. E a gente se casou em 2016 e agora em 2017 a gente está aqui nessa fase um pouquinho mais difícil do que os outros anos que passaram, né? Foram anos também que não foram muito fáceis, mas a situação está um pouquinho mais complicada. A gente sempre apoiando o time, independente do que aconteça. A gente ficou muito feliz com a chegada do Rogério Ceni, né, no começo do ano, no final do ano passado, na verdade, mas quando ele assumiu o time. E o que a gente queria era que o Rogério se tornasse um técnico vencedor, cheio de títulos, mas não deu certo por enquanto, porque a gente sabe que o São Paulo
sempre vai estar com as portas abertas para o Rogério, né? Talvez mais para frente ele certeza. volte, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode dizer nada, mas a gente acha isso, né? Que o São Paulo é o time do Rogério e agora a gente está numa outra fase, né? Que começa hoje, que é, né? O Dorival Júnior foi apresentado, então assim, a gente sempre vai apoiar o time independente da situação que o time esteja, né? Então, esse é o nosso lema, né, amor? Com certeza, com certeza. Nós, como torcedores e como apaixonados pelo São Paulo, a gente vai estar sempre do lado do São Paulo, independente de quem dirige o time, independente de quem dirige o clube ou quais jogadores estejam vestindo a camisa. É óbvio que a gente torce para que sejam as melhores pessoas e mais iluminadas possíveis para estarem à frente do clube, mas quando essas coisas não acontecem, da mesma forma a gente continua apoiando e torcendo pelo time. E exatamente por isso, porque a gente apoia o time, que a gente se tornou sócio do clube, que também é algo muito importante e que nós vamos estar aqui ao longo desse nosso programa até o final desse ano, falando para vocês que todo esse nosso relacionamento com o clube e também mostrando toda a parte do clube para quem não conhece a diferença entre sócio do clube e sócio torcedor. Quais são as áreas que o São Paulo trabalha, quais são os esportes que acontecem dentro do clube, tudo que o clube pode envolver além do futebol. É isso mesmo, a gente vai tentar trazer aqui para vocês muitas informações sobre o clube, como é ser sócio, como o Gustavo disse. Então, assim, a gente vai falar das outras modalidades, que o clube tem diversas modalidades, tem polo aquático, tem vôlei, tem basquete, tem, assim, inúmeras atividades que as pessoas podem praticar. Então, a gente vai, além de falar do futebol, dos jogos, tudo que acontece com o time, tudo que acontece com o elenco, com os jogadores, técnico, a gente também vai falar sobre o clube, que a gente acha que é muito importante, é um lado que muita gente não conhece ainda e a gente como sócio vai poder apresentar para vocês e falar também disso. Com certeza, não vai ser nesse programa hoje, porque hoje é apenas a estreia, então nós vamos falar bastante da gente. No segundo bloco a gente volta para falar também do Dorival e do jogo, né, contra o Santos, né, o clássico que infelizmente o São Paulo perdeu. Mas agora a gente vai estar fazendo o intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Isso mesmo, gente. Até já. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria.
e acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Estamos de volta com o programa do Casal SPFC, casal São Paulino, né? Apaixonado pelo São Paulo. Com certeza, meu amor, estamos de volta. E hoje, quem foi apresentado no São Paulo, acho que todo mundo está por dentro, foi o técnico Dorival Júnior, né? A gente acompanhou a coletiva de imprensa do Dorival nesta tarde e a gente separou aqui algumas perguntas, tá? Não são todas, mas algumas perguntas e respostas que o Dorival, né, falou aí sobre a chegada dele no São Paulo. A primeira pergunta e resposta do Dorival eu vou fazer aqui e o Gustavo ele vai comentar na sequência. Então, a primeira pergunta para o Dorival foi: qual a maior dificuldade de trabalho nesse começo com jogos na sequência? Ele falou o seguinte: o grande problema é que teremos um mês, 45 dias, totalmente preenchido, com jogos às quartas e domingos. Passa a complicar nós que dirigimos. Nas equipes em que tivemos períodos de trabalho no Santos, foram 3 semanas abertas, porque ele treinou o Santos, né? Antes. Certo. E isso foi fundamental para melhorar e crescer. Espero passar de maneira positiva por esse momento e tentar correções rápidas. Legal. O que você acha, amor? Então, eu gostaria de comentar sobre essa resposta do Dorival, que eu entendo que ele tem total razão. Realmente, ele vai ter pouco tempo para trabalhar esse elenco de São Paulo e adaptar esses jogadores à forma de trabalho dele. Então, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que exige com que o time já esteja pronto, já esteja andando, vai exigir do São Paulo que o time atue ou se forme durante o campeonato. Então, eu acho que vai ser um bom teste para ele, Dorival, um momento da carreira em que ele chega com experiência num clube grande e ele vai ter que se mostrar um grande técnico para poder fazer esse time mudar totalmente a cara e começar a ter bons resultados, né, meu amor? É isso mesmo. Então agora eu vou ler a próxima pergunta que o Dorival respondeu para os jornalistas e vamos ver o que a Paty acha sobre a resposta do Dorival. Os jornalistas perguntaram assim: o que fazer no início do trabalho? E o Dorival respondeu: temos que buscar o emergencial, mas mostrando no campo e no dia a dia o que estamos observando, resgatar a confiança de cada jogador para que tenhamos atuações mais consistentes em busca de bons resultados. Então, aí ele tocou num ponto que para mim, né, no meu ver, é o que está, assim, acabando com o São Paulo no momento. A falta de confiança. Então, assim, o nosso time precisa hoje de confiança. A hora que o São Paulo adquire confiança, o São Paulo sai dessa situação. E é o que ele disse, né? Tem que ver o que é emergencial, o que está acontecendo ali de emergência. Ele não tem como ele saber, porque ele não começou a dirigir ainda o São Paulo, né? Então, para voltar a confiança para o time precisa vencer. Ele tem que pegar esse jogo contra o Atlético Goianiense em casa, quinta-feira, 19h30, vencer esse jogo para voltar a confiança. Aí com uma vitória, talvez um empate fora e outra vitória em casa, porque o São Paulo tem uma sequência boa agora, o São Paulo volta a confiança, que é isso que eu acho que mais precisa no momento. Muito legal o seu comentário, meu amor, eu concordo totalmente com ele. Ai, que bom, amor. Agora a gente vai para uma outra pergunta, né, do Dorival,
que ele respondeu para os jornalistas e o Gustavo vai comentar na sequência. Faça uma análise do momento do São Paulo. Ele falou o seguinte: difícil analisar sem viver dia a dia. Passo a me responsabilizar daqui para frente para que o São Paulo tenha uma nova condição. O São Paulo teve coisas muito boas nesse período. Fiz um comparativo no voo, né, que ele veio de Santa Catarina para São Paulo. Da equipe que atuou contra o Santos no Paulista, na Vila, apenas 3 jogadores atuaram ontem. De repente, em cima de tudo isso, o São Paulo conseguiu coisas boas. Eu entendo que essa resposta dele fala bastante sobre esses jogadores do elenco atual que ele vai trabalhar agora, que são bem diferentes dos jogadores que estavam no começo do ano. Então, o dia a dia que ele vai encontrar é o dia a dia desses jogadores que também chegaram agora, que também estão conhecendo o São Paulo agora e que também estão se adaptando, assim como ele, Dorival, vai ter que se adaptar à rotina e ao dia a dia com esses jogadores. Então, nesse aspecto, eu acho que ele respondeu de maneira correta e o máximo que nós torcedores podemos fazer é torcer para que tudo dê super certo e o São Paulo realmente mude o que vem acontecendo. É isso mesmo, agora... Então, agora... Concordo também, amor, com o que você disse. Não falei aqui, mas eu concordo totalmente. Legal, amor. Então, agora eu vou ler a última pergunta que a gente separou para a Paty comentar. Então, o jornalista perguntou assim para o Dorival: qual é o campeonato brasileiro para o São Paulo? E ele, Dorival, respondeu: o São Paulo tem degraus e está nesta competição em condição diferente da maioria das equipes. É um campeonato de recuperação para o São Paulo. Portanto, exigirá muito mais do que temos visto. E o São Paulo não pode continuar como ele está. Eu acho que ele tem completa razão também nessa resposta, porque ele quis dizer assim, que outros times, a maioria dos times, estão brigando por outras coisas, né? Vaga na Libertadores, título e Sul-Americana. E o São Paulo, a gente não pode falar nada, né, hoje, além de que é um time que está em total fase de recuperação. Ou ele se recupera agora, ou ele não continua no campeonato simplesmente. Mas ele vai se recuperar, a gente acredita. Você acha que é isso também, né, amor? Ah, com certeza. Eu concordo totalmente. Vou aproveitar e dar um pitaco também. Acho que não só o São Paulo tem que se recuperar, como o São Paulo tem que recuperar a honra dele. Porque os jogadores, todos têm a sua honra ali dentro de campo, todos têm um histórico, uma experiência já. E esses jogadores, eles têm que recuperar isso, eles têm que mostrar que eles são jogadores prontos para atuar num time da grandeza do São Paulo. Concorda? Concordo, exatamente. Recuperar a honra para ontem. E a gente vai começar isso na quinta-feira. Se Deus quiser, meu amor, estaremos lá torcendo para o jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense, a gente conseguir conquistar uma vitória. E agora a gente vai estar falando para vocês sobre o jogo entre Santos e São Paulo, que aconteceu ontem na Vila Belmiro, e o São Paulo foi derrotado por 3-2. O que você achou do jogo como um todo, meu amor? Olha, eu ontem assistindo o jogo, a gente assistiu junto, eu achei que o São Paulo, ele não mudou praticamente nada do que ele vinha mostrando em campo. Foi um time totalmente exposto, aberto. Para mim, o time do São Paulo ele tem que mudar completamente, jogar mais fechado, porque não adianta, o São Paulo ele vai em busca de gol e o time fica aberto, fica exposto. Então ele pega e toma o gol no contra-ataque, ou, né, de outra maneira. Então o São Paulo ele tem que, em primeiro lugar, assim, bom, o Dorival ele vai fazer, né, o que ele sabe, mais do que eu estou falando aqui, mas eu acho que o São Paulo não pode ficar exposto do jeito que está. E eu achei que teve a estreia do Arboleda, que foi muito bem no jogo. Nossa, pra mim o equatoriano, assim, ele vai arrebentar no São Paulo. Super zagueiro. A gente vai falar um pouquinho aqui dos jogadores já com as notas que a gente vai dar pra cada um. E o que você achou do jogo, amor? Então, eu achei que o São Paulo começou bem o jogo. No primeiro tempo, as coisas estavam bem igualadas. O Santos também não vem numa fase muito boa. Mas, comentando mais o São Paulo, eu quero dizer que assim, o primeiro tempo só não terminou 0-0 por uma infelicidade e uma falha do Renan Ribeiro. Claro que o Renan Ribeiro é um grande goleiro, ele vem se firmando na posição como titular, está muito bem embaixo das traves,
Porém, não dá para esconder uma falha clamorosa como foi a de ontem. Ele ficou na dúvida se espalmava ou se agarrava a bola, como ele mesmo falou em entrevista após o jogo, e ele decidiu segurar a bola, não conseguiu, falhou, por isso nós tomamos o primeiro gol e o primeiro tempo terminou com a vitória do Santos, por 1-0. Mas, para mim o jogo estava igual, vinha igual, e no segundo tempo foi quando o São Paulo realmente começou a se perder em campo. O Santos chegou a abrir 3-0 no placar, e ali para mim, demonstrou bem a diferença entre as equipes. Uma equipe que, apesar de não estar num bom momento como a do Santos, com jogadores muito confiantes e acreditando muito na sua honra, e os jogadores do São Paulo se sentindo totalmente desonrados e não conseguindo trabalhar, não conseguindo fazer o seu futebol evoluir dentro de campo. Para mim, tiveram alguns jogadores que estavam com a cabeça em outro lugar, a exemplo do Prato, vocês vão ver pela nota que eu vou dar para ele. E outros jogadores também ali não conseguiram atuar e não conseguiram proteger o time de São Paulo. E agora a gente vai falar dos jogadores e vai dar a nota para cada jogador do jogo de ontem. Envie suas perguntas para a gente pelo WhatsApp, hein, gente? 011-5500-2723, pra gente responder já já. Renan Ribeiro, pra mim nota 4. Pra você, amor. Bom, Renan Ribeiro, pra mim também nota 4. Nossa, foi a mesma, a gente não combinou. Hein? É, isso que a gente não combinou, é verdade. O Renan Ribeiro tava bem, como o Gustavo falou, e teve uma falha ali no primeiro gol, ali, né, toma o gol, aí a gente já desanda um pouco. Nossa fase não tá muito boa pra tomar um gol, assim, de uma defesa do jeito que foi a dele. Buffarini, pra mim nota 3, Buffarini. Eu dei nota 4,5 pro Buffarini. Eu acredito que ele não jogou bem, mas também não comprometeu. Pra mim eu já acho que ele não jogou bem e comprometeu um pouco. Rodrigo Caio, pra mim nota 4. Eu dei pro Rodrigo Caio nota 5,5. Acho que ele pode fazer mais do que ele fez, vamos dizer assim. Eu achei que ele tava um pouquinho disperso ontem, essa história dele ir pra fora, a gente não sabe o que vai acontecer, dele ter ido em cima da hora pro jogo, né, que falaram que isso aconteceu, e vamos seguir. Arboleda, pra mim nota 8, eu já daria um 10, viu, porque um zagueiro que estreia fora de casa, fazendo gol e jogando o que ele jogou, mas eu vou dar 8, só pra não ficar muito lá em cima. Então, Arboleda, nota 8, adorei o Arboleda. Eu costumo ser um pouco mais rigoroso do que a Patrícia com as notas, e eu não consigo analisar o futebol de maneira dar um 10 para um jogador, sendo que o time teve uma derrota. Então a nota do Arboleda para mim foi nota 6. Gostei dele, achei ele um jogador seguro, ágil, com um bom tempo de bola, mas só o gol, vamos dizer, não é o suficiente. Ele é um zagueiro contratado, então ele está lá para evitar gols e não fazer gols. Então, por isso, pra mim, nota 6. Mas calma, eu falei que eu daria 10, só que eu dei 8, porque perdeu. Se ganhasse, eu daria 10 para o Arboleda. Júnior Tavares, nota 4. O Júnior começou bem o ano, hein, Júnior? Na lateral esquerda, não tá legal, não tá bem, nota 4. O Júnior Tavares, eu acho que ele tá um pouco prejudicado com a condição física dele, porque foram muitas atuações durante o ano, e por isso eu dei nota 4,5 para ele, porque ele corre, ele é esforçado, ele consegue dar um bom apoio ao ataque, mas o principal, que é a defesa, às vezes ele simplesmente larga, ou ele não tá lá para ajudar o time a compor defensivamente, ou ele acaba fazendo uma saída de bola errado, como foi no caso do segundo gol do Santos. Petros, nota 6. Petros, para mim, nota 5, não comprometeu, mas também não teve nada a se elogiar. Jusilei, nota 7, na minha opinião. Olha, pro Jusilei, pelo potencial que esse cara tem e por tudo que a torcida já o apoiou, eu dei nota 4,5 para ele, só para vocês terem uma noção. Porque eu acho que ele pode fazer tanto mais pelo São Paulo e deixou tanto a desejar no jogo de ontem. Cada um tem a sua opinião, mas eu concordo com o seu pensamento e te respeito, tudo bem. Marcinho, nota 5.
Marcinho, eu dei nota 5,5 para ele também. Faltou ele acreditar mais em si mesmo. Teve uma outra bola ali que ele poderia ter chutado, quis tocar pro Prato, que estava sempre mal posicionado no jogo. E por isso, nota 5,5 pro Marcinho. Jonathan Gomes, né, estreia do argentino ontem, nota 6, né? Eu dei pra ele, porque como estreia também não tem como cobrar muito dele, até se adaptar, vem de fora. Eu, diferente de você, sou bem rigoroso. Pro Jonathan Gomes eu dei nota 5. Também acho que pode ser um bom jogador, pode ser o responsável pelas cobranças de bolas paradas, que a gente ainda não tem esse jogador no time, mas por enquanto ainda precisa mostrar mais. Então, nota 5. Nota 5. Denilson, dei nota 5 também. Denilson dei 5,5. Eu achei que ele se esforçou um pouco mais do que os outros e tá encaixando bem no São Paulo. Um jogador que tem boa estatura, confiança, agilidade. Então, Denilson 5,5. Agora, o Prato, eu dei nota 5 também. Ele perdeu o pênalti, mas ele lutou, ele briga. Então, eu dei nota 5, porque tá faltando ali a bola chegar pra ele. Então, mas por perder o pênalti, nota 5. Nossa, eu fui muito rigoroso com o Prato. A nota que eu dei pra ele foi 3,5. Eu acho que o Prato, pelo potencial que ele tem, ele tá com a cabeça em outro lugar, porque não é possível, cara. Um jogador desse porte, um jogador com essa finalização técnica que ele tem, sabe fazer gols de cabeça, de pé, de voleio, de chapa. Meu, qualquer jeito que você botar a bola ele faz gol e ele simplesmente não fica posicionado. Eu não consigo entender por que ele sai tanto da área para buscar a bola, pensando que a bola não vai chegar. Tem que acreditar nos seus companheiros e tem que se manter posicionado para marcar os gols. Essa é a função do atacante e é isso que eu espero do Prato. Eu concordo com você, amor. A gente vê o Prato toda hora. Tudo bem que a gente entende que ele quer ajudar o time, né? Mas várias vezes a gente tá, nossa, cadê o Prato na área? Ele volta muito, não sei se isso era o reflexo. É verdade, a hora que você precisa dele Rogério. na área, ele não tá lá. É, Pode ser que o Rogério Ceni pedisse isso pra ele, mas pode ser que não também. Então, como a gente não sabe acho. as ordens, né, que ele recebe, Com eu certeza. acho que ele deveria se manter posicionado na área e sempre esperando aquela uma bola pra poder matar o jogo, fazer o gol. Claro que a gente vai deixar, né? Claro aqui que a gente gosta muito do Prato. Nossa, quando ele veio, pra mim, é um dos melhores centroavantes que tem em atividade. Mas, assim, a gente acha que talvez ele... Talvez até por ele, né? Ele não tá conseguindo se encontrar ali por causa da situação do time, por causa do meia. Então, vamos ver se as coisas vão pra frente. Agora, Lucas Fernandes entrou, né, no segundo tempo, vou dar nota 5. Tá, legal. O Lucas Fernandes, eu dou nota 4,5 para ele, abaixo da média, porque é difícil você dar uma nota na média para um jogador que atuou tão pouco. Ele tá voltando, se machucou, tá se recuperando, mas ele precisa não só entrar, mas entrar e mostrar, que é o que o São Paulo também precisa agora, jogadores que façam isso. Wesley, também nota 5. Entrou e jogou pouco. Wesley, ele pra mim não tem proatividade nenhuma, não tá conseguindo se encontrar ou encontrar o seu lugar dentro do time, então nota 3,5 pro Wesley. E o Shailon, né, que fez o gol, vou dar nota 7, porque ele marcou aquele gol, também não jogou muito, né, mas só de marcar o gol num clássico, tá bom. Com certeza, gol no clássico é sempre valioso, dou nota 6 pro Shailon, menino da base que pode crescer muito ainda, mas que também precisa atuar mais, pegar mais ritmo de jogo, porque vamos e convenhamos, o gol foi uma baita de uma sorte, a bola mais bateu nele do que ele fez o gol. É isso mesmo, foi sorte, mas foi gol dele, né? Tá valendo, esse que é o importante, que foi gol dele. E agora a gente vai falar um pouquinho com os nossos telespectadores, com os nossos internautas e vamos saber o que essa galera tá achando da estreia e tá perguntando pro casal SPFC, né, meu amor? É isso mesmo. Ó, o Renan Cabral perguntou aqui pra gente, o que vocês acharam da estreia do Arboleda? Eu vou falar rapidamente porque a gente não tem muito tempo. Eu já disse, né? Eu achei achei um super zagueiro, achei que estreou super bem, com um gol, mas jogou bem. Você vê que ele marca, você vê que ele, nossa, vai na bola, a marcação dele é boa pra caramba. Então, assim, achei demais. Gostei bastante do Arboleda. Você também?
Eu gostei bastante também do Arboleda, eu acho que é um começo de trabalho ainda, ele tem que se adaptar muito, mas se mostrou ser um jogador bem seguro na posição. Vocês gostaram da estreia do Gomes? Eu acho que o Gomes, é o que eu falei, falta ele se adaptar, né? No primeiro jogo, às vezes, o Arboleda eu achei que se mostrou mais do que ele ontem. O Gomes eu achei que talvez não tenha mostrado tanto o quanto ele pode, né? Pode mostrar daqui pra frente. Vamos torcer para no Morumbi ele já jogar melhor na quinta-feira, mas eu gostei. Legal, meu amor. Eu também, como eu falei, apesar de assistir pela televisão, vi que ele tem uma boa qualidade na bola parada. Então eu acho que ele pode ser um jogador chave nessa nova fase do São Paulo, mas ainda precisa se adaptar, ainda precisa mostrar mais, precisa entender direitinho qual é a posição que ele se sente mais confortável em campo, para assim ele poder ter melhores atuações, marcar gols, enfim, tudo que a gente está precisando. Foi a Marina Alencar que fez essa pergunta, tá? Só para vocês saberem, para ela saber. Marina respondida. E agora uma pergunta que não é sobre o jogo, mas eu acho legal a gente falar. O que esperar do Dorival? Então eu acho que o Dorival Júnior, ele é um grande técnico, experiente, ele pode conseguir realmente tirar o São Paulo da zona do rebaixamento, mas o que esperar dele exatamente, eu espero mais do que ele tirar o São Paulo da zona do rebaixamento, porque o São Paulo sair da zona do rebaixamento, para mim, é praticamente obrigação do clube. O clube não pode estar nessa posição. Agora, eu espero que o Dorival Júnior realmente se mantenha até o final do ano, nos classifique para alguma competição mais importante, como uma Sul-Americana ou uma Libertadores, e no ano que vem realmente traga um título para o São Paulo, que é o que o São Paulo não consegue conquistar já há muito tempo. E agora falando um pouquinho também, só completando o que o Gustavo acabou de responder sobre o Dorival, a gente estava lendo hoje uma coisa muito interessante, né? O Dorival em 2015 assumiu o Santos, né, na zona do rebaixamento, o Santos estava, do Brasileirão, e ele estreou, né, pelo Santos nesse campeonato na 13ª rodada. E o São Paulo ele estreia no São Paulo agora na 13ª rodada, no dia 13, quinta-feira. Não é sexta-feira 13, né, Jason? Mas ele estreia no dia 13 e ele conseguiu com o Santos levar o Santos, se eu não me engano, na 29ª rodada, o Santos estava no G4. Então foi assim, o Santos era o time daquele segundo turno e tal, então a gente está aqui torcendo para que ele consiga fazer igual ou melhor ainda pelo nosso tricolor. Com certeza, meu amor. E mais alguma pergunta de algum internauta? Não, a gente não tem mais nenhuma pergunta dos internautas, que a gente tem que encerrar o nosso programa agora. Vamos falar um pouquinho do que só vai ter no próximo programa, né? A gente vai trazer aqui o diretor do futebol social do clube, né, amor? Com certeza. Ele será o nosso entrevistado do próximo programa, da próxima segunda-feira. E já no próximo programa a gente começa falando do clube, de tudo que o clube envolve, quais são as grandes diferenças entre o clube entre ser sócio do clube e ser sócio torcedor. E vamos também falar sobre todos os esportes que envolvem o São Paulo Futebol Clube, né, meu amor? É isso mesmo, a gente está muito feliz com a nossa estreia, a estreia do Casal SPFC aqui na UTV. Acompanhe sempre a gente no YouTube, no Instagram, Casal SPFC, na fanpage do Facebook. E a gente vai estar todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da noite, aqui no www.altv.com.br. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência aí. Boa noite, uma ótima semana a todos.